Fala galera, vamos hoje resolver uma questão aqui de matemática básica que fala o seguinte, ó. Um sargento comanda dois pelotões, um com 36 soldados e o outro com 48 soldados. Para certo treinamento, ele quer dividir cada pelotão em grupos, com o mesmo número de soldados em cada pelotão. Além disso, todos os grupos devem ter o mesmo número de soldados, e esse número deve ser o maior possível. Nessas condições, quantos grupos ao todo ele poderá formar? Pessoal, nós temos aqui um pelotão que tem 36 soldados e outro pelotão que tem 48 soldados. E a gente quer descobrir um número que vai conseguir dividir os dois pelotões com o maior número de soldados possível em cada um desses grupos que vai ser formado. Então, essa é uma típica questão onde você precisa descobrir o maior divisor em comum entre o 36 e o 48. É isso que a questão quer da gente. Você tem que trabalhar com o conceito do MDC, o maior divisor comum entre os números 48 e 36. Para isso, eu gosto de aplicar a seguinte técnica. Eu coloco aqui o 48 e coloco o 36 e começo a dividir esses dois números. Perceba que os dois você consegue dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 36 dividido por 2 dá 18. Ora, a gente ainda consegue dividir os dois por 2 mais uma vez. Ficaria 12 e ficaria 9. Não dá mais para dividir os dois pelo número 2, mas a gente consegue dividir por 3. Perceba que 12 dividido por 3 dá 4, 9 dividido por 3 dá 3. Agora, não tem mais nenhum número, além do 1, que a gente possa dividir 4 e 3 ao mesmo tempo para eles darem o resultado exato. Então, aqui a gente para as nossas divisões. E o que vai ser o nosso MDC? O MDC vai ser a multiplicação entre esses números que a gente descobriu antes. 2 vezes 2 vezes 3. Isso daqui dá 12. Então, é assim que geralmente eu calculo meu MDC. Eu tento dividir os números que eu tenho até o momento em que dá para eu dividir os dois ao mesmo tempo, pelo mesmo número. Quando isso não é mais possível, eu paro as minhas divisões e multiplico os números que eu tinha antes. No caso aqui, a gente descobriu que os soldados podem ser divididos em grupos de 12. Então, se eu pego aqui os meus 36 soldados e divido eles em grupos de 12, então eu terei 3 grupos. Por qual motivo? Porque 3 vezes 12 dá exatamente igual a 36. Se eu pego agora o 48 e coloco aí grupos de 12 soldados, eu vou ter exatamente 4 grupos. Por quê? Porque 4 vezes 12 dá 48 soldados. Ora, eu tenho 4 grupos aqui e tenho 3 grupos aqui, então no total eu tenho que ter aí 7 grupos ao todo com as condições que foram dadas na questão. Perceba que essa é uma questão que aplica um conceito básico da matemática, que é o MDC, mas que o aluno tinha que ter essa interpretação na hora da prova. No mais, essa foi a nossa questão de hoje. Beijão para vocês e valeu!